Estamos aqui no primeiro episódio da WRcast Eu sou o W. e eu sou o R. Então, no programa de hoje, nós vamos conversar com uma pessoa incrível, uma pessoa que já é conhecida na cidade de Cabo Frio. No universo meio geek, eu apresento ela de uma forma diferente, né? Como eu acho que ela é uma supergirl, então vou apresentar ela como: é um pássaro? É um avião? Não! É Cris Frazão. Rimou, hein? Pelo menos rimou. Ô, meu irmão. Essa apresentação foi criativa e diferente. Então, a ideia é essa, né? Ser diferente. Cris, seja bem-vinda, Obrigada. tá? Vamos então começar as perguntas? Bora? Preparada? Claro, sempre. Então vamos lá. Primeira pergunta, Cris. Me falaram que você, né, começou no jornalismo, porém você gostaria de ser atriz, né? Eu já quis ser atriz, né? Então. Antes de decidir ir para o jornalismo, meu sonho de criança era ser atriz de uma grande novela da Globo. Mas depois, na hora de entrar para a faculdade, na hora de decidir mesmo, e aí, qual área você vai fazer, eu escolhi a comunicação. Legal. E o mais curioso daí é que foi comunicação, primeiro publicidade, depois fui para o jornalismo. Depois mudei de ideia e fui para o jornalismo. Legal, Cris. Cris, então, aí você mudou para o jornalismo e Sim. você realmente virou a chave na hora certa, porque você já começou fazendo estágio na Band. Então conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência lá na Band. A Band. Na TV Bandeirantes, isso foi, deixa eu ver, Opa! 2000 e... Eu vou entregar a minha idade. Não, é novinha, pô, você é novinha. Foi lá para 2003, se eu não me engano, 2004, que eu entrei na TV Bandeirantes. Foi uma experiência maravilhosa, foi meu primeiro, né, minha primeira experiência de trabalho, apesar de ser um estágio, mas eu tive a noção de mercado mesmo. E aí, como é que eu entrei, né, para a TV Bandeirantes? Na faculdade, eu já estagiava lá na TV da faculdade, na rádio da faculdade. Era mais na TV, por um acaso, e porque era onde tinha a, a, a principal responsável por eu estar no jornalismo, que era a professora Patrícia de Abreu, e ela me fez o convite, ainda quando eu estava fazendo publicidade, fez o convite para eu experimentar a TV, estagiando na TV da faculdade. Ela era coordenadora. E aí ela me falou, ó, vai ter um processo seletivo para a TV Bandeirantes e você quer participar? Eu logo de imediato falei, claro, quero. Não sei se eu consigo passar e tal. Duvidei de mim na época, mas eu falei, quero. Então ela falou, então é hoje à tarde. Eu estudava de manhã, ela falou, é hoje à tarde, tal hora. Era em cima da hora, estava assim, perto do horário do processo seletivo. Ela até avisou para uma outra amiga também que já estava tudo certo, já estava planejando ir. E aí eu até falo sobre isso, que ela até me deu o dinheiro da passagem para poder ir, porque eu estava em Niterói, para você ver como a gente tem anjos na vida, né? Pessoas que ajudam, assim, sem nada em troca. Sim. E ela foi realmente uma pessoa muito importante para minha carreira, para esse início aí, principalmente. Um beijo para ela, Patrícia de Abreu. E aí, hoje, tipo, eu até perdi o contato com ela, até quero achá-la novamente. Não tem nem o Instagram dela e eu quero achá-la. Patrícia de Abreu, vou até procurar outro dia eu procurei e não achei. Seus seguidores acham pra você. Ai, Com por favor, certeza, gente, vamos fazer campanha. Cadê Patrícia de Abreu? Por onde anda? Uma querida. E aí eu fiz a prova, passei, entrei para a TV Bandeirantes, fiquei 2 anos na TV Bandeirantes estagiando, assim, bem no E, início da faculdade eu fiz tudo lá. e a faculdade que você fez foi a... Foi em Niterói, Estácio de Sá. Ah, e aí Legal. você saía da Estácio, ia pro Saía Rio. de Niterói. Então, Gente, não sei se vocês têm noção dali, assim, como é que é Niterói, Zona essa Sul. logística mesmo, né? E eu morava ainda em Piratininga, que é o fim de Niterói. É. Eu levava 1 hora e meia de ônibus de Piratininga para o centro de Niterói. Isso. E mais 1 hora e meia para a Zona Sul do Rio, para Botafogo. Eu descia ali na Zona Sul, no Shopping Zona Sul mesmo o Isso. nome, né? E ia andando um trecho longo. Às vezes as pessoas não sabem das lutas que a gente passa, Por né? isso que eu te provoquei com essa pergunta. Porque Porque, muita gente acha que é fácil, né? pois é, Não não foi entende fácil, que... nunca é fácil, É, gente. A verdade é essa, a é. gente tem uma visão errada. Não é fácil, mas eu acho que é o que vai deixando realmente tudo mais especial, né? Isso. Você vai olhar para trás e falar assim, nossa, olha só o que eu passei, valeu É. a pena.
cena, foi aprendizado, mas Certo. era puxado. Eu tinha que chegar às 6 horas na TV Bandeirantes, vocês imaginam que horas eu saía de Piratininga, Caramba. É. Pô. né? Depois ainda fazer faculdade, né? Mas vamos lá, Cris. Então você passou pela Band, você passou pela Record, você também fez rádio, né? Isso tudo Sim, na capital, né? isso, tudo capital. E aí depois você foi para o interior como Fui. repórter, né? E o que essa fase, Cris, fora dos holofotes, te ensinou que ninguém vê na TV, né? Na fase enquanto eu estava como estagiária, né, enquanto eu não estava aparecendo. Eu vi, todos os bastidores de uma televisão, eu vi todo o comprometimento de uma grande equipe, para além de quem aparece. Eu vi o quanto as pessoas que trabalham no jornalismo sério, no jornalismo dentro de uma redação, né, grande como as que eu trabalhei, a TV Record tinha uns 100 funcionários aí, por alto. Era muita gente e quanto todos eram muito comprometidos com a missão do jornalismo, que é de fato informar para transformar. E eu acho que todos tinham muito essa visão, por mais que hoje essa visão esteja um pouco distorcida da missão do jornalista mesmo, e isso em 2004 não era tanto quanto hoje, mas ali, enquanto estagiária, eu tive ótimos professores que eles nem fazem ideia, né, que eles foram professores, pessoas, colegas de trabalho, profissionais da área, que alguns até ainda são meus amigos e tudo mais, em que eu vi ali no dia a dia, né, aquela responsabilidade, aquele cuidado com a notícia, apesar de tudo ser muito acelerado. E realmente a realidade de uma redação de jornalismo, né, de uma televisão, é intensa, é intensa o tempo todo, porque é notícia rápida a todo momento, mas eu vi vários momentos de jornalistas ali levantando a mão e falando assim: essa informação ainda não está pronta, a gente ainda não confirmou, a gente ainda não tem a certeza, e outras vezes também ainda não falamos com a família da vítima, então, assim, não vamos botar no ar. E foram grandes aprendizados morais e éticos que eu tive nessa coisa para além do aparecer, antes de aparecer, que depois eu carreguei para o resto da vida. Acho que se fosse separar alguma coisa especial que ficou, foi isso. Cris, você foi eleita a melhor repórter e apresentadora, Ah, é. e você ainda teve publicações não, reportagens, né, Isso. que foi parar no Fantástico. Então, assim, você chegou no ápice ali da sua carreira dentro da Inter TV, né, afiliada da Globo. E como é que você administrou isso? Como é que foi para você quando você olhou e falou: Nossa, hoje eu sou reconhecida, as pessoas gostam de mim e tal. Como é que foi administrar esse sucesso, essa fama? Assim, eu não tenho essa visão, nem tinha, assim, de que eu tinha esse reconhecimento. É claro que eu vi lá, eu fui eleita só para explicar melhor como é que foi isso. O fã-clube, a Inter TV, afiliada da Rede Globo no interior do estado, tem um fã-clube. E eles fazem ainda, se eu não me engano, todo ano fazem eleição do melhor repórter, do melhor apresentador, do melhor cinegrafista e são algumas categorias lá que eles fazem. E eu entrei lá em 2011. Eu fui eleita a melhor repórter pelo fã-clube, eu acho que em 2 anos, no início, logo no início, e logo depois também fui para a apresentação, então saí da rua, né. E aí eu fui em 2016, melhor apresentadora, e 2017 também, 2 anos Legal. consecutivos. E outros anos, outros colegas meus foram eleitos, né. Então esse em 2016, 2017 foi quando eu estava no RJ2, aquele RJ das 19 horas, das 7 horas da noite, estava apresentando já há um tempo, então tudo na vida é isso, e hoje a gente está até falando de rede social, é constância, é um tempo até o público se acostumar com você. Então eu comecei apresentando o RJ2, foi em 2013. Você vê, em 2016 eu fui eleita a melhor apresentadora. Levou um tempo até que todo mundo se acostumasse, eu tivesse o respeito, a credibilidade, o reconhecimento, e eu não tinha muito essa noção. E a reportagem no Fantástico foi no início, no meu iniciozinho da Inter TV. Foram 2 casos, inclusive
Um dos casos, eu conheço a família até hoje, foi de um acidente que teve na Via Lagos, onde mãe, pai e filhinho de acho que na época tinha 3 anos de idade, eles faleceram e ficou só uma menina na UPA de Araruama, lá, que tinha sobrevivido e era, se eu não me engano, era Natal. E era uma data muito simbólica, a data da família, né? Então eu fui lá para tentar achar a família, ajudar a achar a família. A reportagem foi no Fantástico e a avó dela, a avó da menina, soube através da reportagem, na verdade, de alguém que assistiu a reportagem, e ela foi lá e hoje nós somos amigos e ela é muito grata, né, pela reportagem. Então isso também me dá, né, uma sensação muito boa de que a gente estava fazendo o propósito que eu falei agora, a missão do jornalismo de contribuir, ajudar, muito para além da exposição e do sensacionalismo, dos cliques, né? Muito para além do Ibope, era mesmo muito assim, tipo, pô, eu sei que a televisão tem um alcance e esse assunto, poxa, com isso com certeza vai repercutir, que hoje é o viralizar, vai repercutir e vai chegar até alguém da família dela, porque a UPA já tinha tentado de tudo, né? Encontrar a família e não encontrou. E a família estava em outro estado, se eu não me engano, não lembro muito bem. E aí eles foram lá até a menina e ela hoje fez aniversário agora de 18 anos. Ah, que Ela legal. tinha, na Legal, época, cara. 5 anos. Tá com 18 Pô, anos. que Caramba, legal, legal. que É. legal. Ô, É Cris, isso. e aí, seguindo esse assunto, né, muita gente, aí nós aqui vendo as reportagens, né, a gente, pô, caramba, que legal, que interessante, mas a gente não sabe a verdade do que tem por trás das câmeras, né? O que você pode dizer pra gente aí com relação a isso? Do fora das câmeras, fora do glamour, né? Exatamente. Acabou que a TV ganhou um pouco essa visão, né, glamurosa da fama. Acabou que muitos repórteres ficaram famosos, muitos apresentadores ficaram famosos, mas isso é uma coisa que foi acontecendo, né, pela própria sociedade. Sim, Mas a verdade é que, como eu falei, a rotina de uma redação ela é muito corrida, muito intensa, desde para quem trabalha nos bastidores, quanto para quem trabalha aparecendo. Claro que quem aparece, ela carrega um peso muito maior, né, da própria imagem associada ao trabalho e da responsabilidade que tem tudo isso. sim. Mas assim, é perrengue. É perrengue atrás de perrengue. Repórter, principalmente quem trabalha na rua, os repórteres, a equipe de rua, né? Porque não dá para reduzir só para repórter, tem os cinegrafistas ou repórteres cinematográficos, tem um motorista, o menino que acompanha, é luta, assim. Numa realidade do Rio de Janeiro, que eu trabalhei também, é, lidar com assuntos de violência, falta de segurança, assuntos polêmicos, lá é muito intenso, tem a política também muito forte, e você ficar. Eu já fiquei mais de 5 horas em pé para entrar ao vivo para falar sobre algum assunto no sol, já fiquei na chuva, eh, já fiquei agachada com o microfone assim, para conseguir pegar alguma fala do entrevistado, né, e tem ali um espaço muito apertado, então assim, é muito perrengue, e fora as vezes em que também, as pessoas não entendem muito bem a missão do jornalista e não o tratam tão bem, né. Mas é incrível como é contrastante, né. O público te enxerga com uma visão de alguém realmente com destaque, mas o dia a dia é suado. Nossa, falando de suor, quantas vezes eu tinha que ajeitar o cabelo ou prender o cabelo, porque eu estava suando em bicas, por conta de alguma, né, missão que me deram. Então tem essa realidade, assim, É. que realmente não é Então fácil. não é tudo mil maravilhas Não como a são gente mil pensa, né? flores, não são flores, nem tudo é flores. Tá, vambora. Deixa eu aproveitar que tem uma curiosidade. Por exemplo, sai uma reportagem sua no Fantástico. Existe algum bônus, alguma gratificação extra quando, Pergunta né? interessante, hein? Né, eu fico pensando, né? Porque, tipo, né, na área comercial, né, você faz uma Verdade. super venda e você ganha Você uma tem uma premiação, um bonificação, bônus. uma premiação, E no verdade. jornalismo? Não, seria o sonho realizado, Você mas ganhou pelo não. menos um parabéns? Parabéns, ganhei. Então, A já é reportagem ficou alguma muito coisa. boa. É claro que isso dá destaque, isso, Sim, né, É, isso, sim. isso
dá evidência, a gente fica em evidência quando uma reportagem vai ao Fantástico, até porque o Fantástico é um programa que ele é muito seletivo para escolher quem entra lá, quem aparece, quem é o apresentador, no caso, o repórter. Não é qualquer repórter que entra. Então, Sim. eles têm já os repórteres certos deles, ou seja, a equipe que já sabe o modus operandi, como é que é e tal. Só que em grandes casos, é claro que eles vão avaliar, eles vão ver o assunto, vão ver a condução, e ali eles aprovaram o meu nome. Eu não era uma repórter do Fantástico. É. Tive 2 reportagens e isso foi um recorde para a InterTV, afiliada da Globo. Que É legal. um recorde. Até hoje, que eu saiba, só eu e Narayana Borges, que hoje está na Globo Sim. News, que entramos 2 vezes no Fantástico. O resto, assim, é uma vez ou não, nunca entrou. Mas Isso é um gol, assim, sabe? isso foi porque a sua reportagem daquele momento tinha a ver com o Globo Repórter, que foi Com o apresentado Fantástico, naquele né? dia com o Fantástico, daquele momento? Foi por isso que foi escolhido? Não que tinha a ver. Na verdade, era um domingo o Fantástico sempre deixa um espaço para as coisas que acontecem no domingo, mas ele já tem tudo programado. É. Então, assim, não estava previsto. Mas eles falam com todas, a gente chama das praças, né? Com os estados, os Sim. lugares, ou então qualquer um que está em alguma afiliada sabe os contatos e foi falar. Aí, no caso, aconteceu isso aqui. Que a editora, ela ligou para a produção do Fantástico e falou assim, olha, estamos com um caso muito bom aqui, muito forte, muito impactante. Nos 2 casos que eu fiz da reportagem, foram ofertas da InterTV para o Fantástico assistiu a reportagem, entendeu o caso e aprovou, achou válido colocar dentro do Fantástico, entendeu? Então, assim, entende-se que é tudo a mesma empresa, né? Tudo a mesma Sim. rede, tudo em rede. Então, a gente trabalha para Globo News, eu entrei ao vivo na Globo News vários momentos, eu já entrei para o Bom Dia Rio, Bom Dia Brasil, só o Jornal Nacional que eu ainda não entrei, que era raríssimo, também foi só um repórter da InterTV, pelo menos até onde eu tenho notícia, que entrou no Jornal Nacional. Mas todos os outros jornais do Rio, o RJ do Rio, que tem, né, o RJ daqui, o RJ do Rio, tudo isso, assim, a gente trabalhava para todo mundo, né? Mas a gente era funcionário da afiliada da Rede Globo daqui. Sim. Legal, Cris. Vamos lá, então vamos seguir. A próxima pergunta você já respondeu, então eu vou pular. Vamos falar. Hoje, Cris, o Brasil vive uma polarização muito forte, tá? Ih, Essa Como é legal. alguém que viveu o jornalismo na prática, como você enxerga o papel do jornalista nesse cenário? é. Então, esse é um momento, como você disse, né, de muita polarização. E isso não é saudável em nenhuma conjuntura, para Sim. ninguém. E extremismo, ele é muito perigoso. Sim. E, infelizmente, o jornalismo, ele acaba evidenciando um pouco isso, acabar sendo ou ele dispara e contribui para isso, ou ele é vítima disso também muitas vezes, né? Sim. Até se entende, acabou sendo entendido que certos grupos de comunicação pertencem a partido A, partido B, partido É. C, que um Sim. defende um ou outro. Isso vai gerando realmente uma dissociação do conteúdo, né? É. Ou seja, você não consegue mais assistir um conteúdo hoje em dia sem essa carga. Digo hoje cidadão enquanto também uma telespectadora, enquanto uma ouvinte e espectadora. Só que eu acho que isso é muito delicado. Acho que a gente tem que ter cada vez mais a noção da responsabilidade do jornalista. O jornalista tem que ter essa noção. E aí a gente vai ter que fazer uma divisão entre o jornalista formado na faculdade, que conseguiu, né, ter acesso aos códigos de ética, ao que é imparcialidade dentro do jornalismo, o que não é, quais são os caminhos dentro de assuntos polêmicos. E claro que ainda assim vai de uma decisão pessoal de conduzir aquela reportagem, aquele olhar daquele repórter, seguindo parâmetros da empresa onde ele trabalha, porque hoje a gente tem empresas de telejornalismo que são mais populares, outras são mais
como é que eu posso explicar, né? Mais centradas, né? Enfim. Então, é a linha editorial de cada um, mas tudo vai por um norte do código de ética que a gente tem acesso quando a gente faz faculdade. E hoje em dia, não sei se vocês sabem, não é mais necessário ser jornalista para fazer jornalismo. É, E é isso que é arriscado. Dentro de uma realidade de fake news, dentro de sim. um contexto onde hoje a gente lida com IA e muita fake news, pessoas produzindo informação, notícia que, como eu falei antes, transforma, pode modificar a sua vida para o bem ou para o mal. A gente tem pessoas que não tiveram acesso a esse arcabouço de conhecimento que faz com que um profissional de jornalismo, ou seja, um jornalista, procure conduzir a informação com mais responsabilidade possível. E às vezes quem não teve esse acesso faz de uma forma despretensiosa, até inconsequente. E hoje em dia é isso que a gente está vendo e que essas pessoas estão sendo utilizadas pela política, pelos políticos, né? E aí parece que sempre foi assim. E não é exatamente isso. E hoje em dia é difícil perceber quem é o jornalista profissional, quem não é, né? Hoje em dia parece que está tudo junto, parece que todos são jornalistas e que todo mundo está produzindo. Isso aí aconteceu em 2009, Gilmar Mendes, na época de Gilmar Mendes, que caiu com a queda da obrigação do diploma do jornalista e que abriu as portas para qualquer pessoa fazer. Ele julgou que não precisava, mas se vocês me perguntarem por quê, qual era o objetivo, aí eu ouso em dizer que era justamente o objetivo era acontecer o que está acontecendo, a desmoralização e justamente a sua falta de credibilização na informação. Hoje em dia você duvida de tudo que chega para você, não é verdade? Sim, com certeza. Sim, Você não sabe mais se é verdade ou não, e aí eu falo de há ou não, de fake sim. news aí rolando, e até mesmo de uma notícia que tem cara de notícia e que você já não sabe. Você não sabe se aquela emissora, se aquele veículo de comunicação, ele tem uma intenção por trás. Isso tudo foi colocado em xeque desde o momento em que teve abertura de portas para que profissionais amadores entrassem e trabalhassem na nossa profissão. E Por isso toma aí. uma força, desculpa, Tá. só complementando o que ela falou, isso toma uma força porque eu tô sempre discutindo isso com meu pai. Meu pai, ele me manda muita coisa, eu falo, pai, de onde você viu isso? Quem te mandou isso? Ah, um amigo. Não, tá acontecendo, filho, tá acontecendo. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, pai. E as Você pessoas tem. Meu pai acreditam, né, acredita. cara? É, Meu pai, várias É, pessoas que eu vejo, assim, que recebem aquela informação, a pessoa não tem preocupação de checar, de validar. E hoje você tem sites que você sim, consegue checar se a notícia é dá verdadeira, trabalho, né? Dá né? trabalho checar. Né, e as pessoas só pegam, é confortável, né? Comprar aquilo ali como verdade e e nem encaminha. encaminha. E É, o o pior é pior é isso, não, encaminhar. isso que é o pior. É, Você acreditar é uma coisa, só que você acredita e manda para outra pessoa sem checar. E essa responsabilidade, porque quando você encaminha uma informação dessa, você está assumindo ali um grau de É, tem que responsabilidade, né? Você entender tem que um tem. muito risco grande, que você está influenciando outras pessoas, né? sim, Porque, por exemplo, é meu pai mandando para mim, obviamente, né? Enfim, eu não compro isso, mas eu poderia ver, pô, meu pai que está me mandando, deve ser verdade. Quantas sim. pessoas não recebem a informação lá do pai, de um tio de confiança, compram também como verdade, vai encaminhando para outra pessoa de confiança e assim você distribui, É. propaga fake news. Isso é muito perigoso, de Sim, com verdade. O certeza. importante é tentar saber a fonte e tem É. parâmetros assim bem básicos. Eu até já fiz oficina para identificar fake news, né, Ah, legal. para Aham, empresários. E aí tem características próprias, a fake news tem Sim. características próprias que você consegue identificar. Pô, isso aqui tem. Agora, uma coisa é, você estranhou? Ué, nossa, ou te causou espanto? É. Desconfia. Sim. Porque quase sempre a fake news, ela gera um pânico, ela tem o objetivo de gerar um pânico, uma preocupação, um estado de alerta na pessoa que vai assistir. Então, quase nunca vai ser uma notícia assim branda, uma notícia É. leve, vai ser uma notícia de gerar realmente espanto. Então, se você achou algo assim, nossa, contaminação, epidemia, morreu, fulano de tal, desconfia. E fora, É. está sendo usado também como golpe, né? Essas mensagens estão sendo Eu usadas para tenho até golpe. uma pergunta, Cris. É, pelo menos eu vejo, né? E aí, muitas pessoas que são influências, pessoas que estão ali no digital falando, querendo comunicar,
e que, de repente, elas se intitulam jornalistas e querem sair comunicando as coisas que acontecem na cidade, mostrando, sei lá, um buraco que tem aqui, falta de serviço público ali, etc. e tal. Você, sendo uma profissional experiente, né, uma profissional que tem conhecimento realmente do que é um jornalismo bem feito, né, reconhecida aí por muitos, você já pensou em preparar algum material, algum curso, uma palestra, algo para poder convidar esse pessoal, enfim? Isso já passou pela sua cabeça? Porque eu imagino que isso deve te incomodar. Tendo você sendo detentora de tanto conhecimento, já pensou em compartilhar isso com essas pessoas que querem aparecer como jornalista, já que hoje é permitido, e de ajudar essas pessoas a encontrarem realmente um caminho? Me incomoda muito. Isso é fato, me incomoda muito ver muitas pessoas agindo como jornalistas, mas não com os princípios básicos do jornalismo, que mudaria tudo, mudaria até os resultados delas também. Sim, E muitas estão recebendo muitos processos na justiça porque elas não sabem como evitar, elas não estão tendo esse olhar cuidadoso sobre o que elas estão falando. E tem que entender que no momento em que tem uma exposição, vão ser elas que vão responder. Por exemplo, se você trabalhar numa empresa, se eu sou jornalista, repórter de uma empresa, quem vai responder é a empresa. Não sim. sou eu quem responde. Eu posso, no máximo, dar um depoimento. Mas se lá tiver perda de causa, quem vai pagar a multa, É a empresa, né? Os a custos. indenização, tudo mais, é a empresa. Mas hoje, com rede social, onde todo mundo produz conteúdo, você tem que ver que também pode ter esse dano Sim. aí, esse prejuízo financeiro. Então, seria até importante, eu acho que eles teriam que procurar um pouco mais esse lado de quais são os cuidados que eu preciso ter, acima de tudo, para proteção mesmo deles, né, de quem produz conteúdo hoje. Eu enxergo por um lado muito bom, muito positivo, de que antigamente a gente tinha a informação concentrada, né, e eram pequenos grupos gerando informação para todos. Agora é de todos para todos, né? Então, Sim. assim, é isso que se entende hoje da internet, da rede social. São todos produtores de conteúdo. Agora, não são todos jornalistas. Hum. Hoje você pode se auto-intitular jornalista? Pode. Você pode ir no Ministério do Trabalho e fazer um registro de jornalista. Mas isso te torna um jornalista de fato? Não. Legalmente, isso está possível. Isso é possível. Mas é importante ter a noção. É importante, muito importante, ter a noção do quanto você, com isso, você carrega uma responsabilidade enorme de vidas, né, que estão envolvidas nisso tudo. E que talvez seria importante, talvez não, com certeza, você se capacitar, se informar um pouco melhor, entender um pouquinho melhor como é que é o modus operandi dessa profissão que você está se aventurando, que eu acho que muitas vezes são pessoas se aventurando. E outra coisa, Wagner, existe uma diferença entre o influencer, né, e o jornalista, o comunicador, né? Então, o nome já diz, se eu sou influencer, talvez eu queira ali influenciar na venda, e muito mais fica nessa parte comercial. Ali você vai passar um dado ou outro do que você está vendendo, mas é venda. Sim. Teria que ficar restrito à venda. Outra coisa é a informação, é o serviço de prestação à sociedade, né? A um bem comum da sociedade. Vai muito além da parte comercial. Aí a parte comercial é anúncio, entendeu? Então, não. A base do jornalismo é você não envolver o comercial no jornalismo. A base que eu estou falando, né? Estou falando que é isso que acontece na prática, infelizmente, mas é essa a meta das empresas e principalmente dos jornalistas quando fazem a faculdade. O jornalismo ele não precisa ter interferência, não pode ter interferência do comercial. E isso, de fato, gente, eu posso dizer. E muita gente duvida quando eu falo. Eu trabalhei 10 anos em uma emissora de televisão só, fora as outras. O jornalismo, ele não sofre interferência. Ninguém acredita. Pra você ver como hoje tem essa visão distorcida. Eu decidia o que ia no jornal, o que não ia no jornal, pelo mérito da informação. O que é essa informação? Essa aqui é mais impactante, essa vai atingir mais pessoas precisam ter acesso a essa informação? E aí eu colocava.
A gente fazia uma listinha de prioridade e a gente ia colocando. E tentando colocar o máximo possível para que todo mundo tivesse acesso. Assim, eu não sei se o Wagner tem essa visão, mas muitas das vezes a visão que eu tenho é que tem um direcionamento, mais um direcionamento político, mas então você está dizendo que não, né? Não, Na verdade, o objetivo real é de dar a notícia de fato, né? Do né? como ela está acontecendo. Legal. Assim, eu posso dizer do meu período, né? Do período em que eu trabalhei, né? Eu não recebi nenhuma orientação de tem que falar mal de fulano, tem que Uhum. falar mal de Beltrano. Não, não tinha. Agora, o que existe é entre nós, entre colegas, viu o que aconteceu tal lugar com fulano, com Beltrano, viu o buraco que está naquela rua, independente de ser o prefeito X ou Z, entendeu? Aquele assunto era o que a gente julgava como importante ou não. Só que quando a gente dava a reportagem, diziam que era porque não estava recebendo, né? Não estava recebendo. E eu, pelo menos, não vi dinheiro nenhum dinheiro entrou no bolso, se eu posso afirmar aqui, entendeu? Então, assim, nunca senti esse tipo de interferência. Incrível. Entendi. Cris, vamos lá. Você saiu da TV, de Sai. fato, e migrou para o digital, Uhum. né? Você está fazendo algumas mentorias, cursos, né? Isso. Diz pra gente se isso foi uma escolha estratégica, tá? Ou você enxergou isso como uma necessidade do mercado? Acabou que eu não te respondi. Se eu tinha pensado. Exatamente, é por isso que eu É, você fiz essa que pergunta. incrível. Então, assim que eu saí da Inter TV em 2021, ainda na pandemia, né? Todo mundo estava no digital. Uhum. E aí eu entrei para um grupo chamado Clube de Negócios Brasil, hoje já não existe mais, mas ele reunia empresários e empreendedores no digital, um grande portal de negócios mesmo. Aí ali tinha networking, tinha geração de negócios, mas o meu objetivo era, o convite, né, que me fizeram, era preparar os empreendedores que estavam começando a se jogar, é tudo no início, Não tudo existe começando a esse se grupo? jogar não existe mais, infelizmente. E que estavam começando a se jogar no digital. E aí muita gente tinha dificuldade, né, em gravar, gente que nem imaginava que um dia ia precisar gravar e tudo mais. Ali eu comecei a dar as mentorias de comunicação para gravação de vídeos. Ali eu fiz os primeiros cursos online, eram todos online ao vivo. E aí eu dei alguns treinamentos, depois disso dei mentorias individuais e foi avançando até que eu voltei para o jornalismo, fui para a CNN e para o SBT. Parei um pouco esses treinamentos e quando eu decidi que não ia mais continuar no jornalismo, aí eu voltei a treinar, voltei a atuar com a parte de marketing digital e mentoria e treinamentos. E agora com a meta de WR com cursos, a estrutura toda que vocês têm aqui, né, de gravar cursos, aí você falou, já me deu um insight aqui. Acho que a gente pode já anunciar aqui em primeira mão que teremos. Teremos, por que não, né, um curso voltado para não jornalistas, pessoas que querem, né, justamente trabalhar com notícia, para pelo menos seguirem um caminho que eu acho que posso contribuir, posso mostrar um caminho não só ético, mas técnico também, né? O técnico de como se faz o jornalismo, como que você faz uma matéria, o que você precisa apurar e como repassar, reportar, né? Então, acho que é válido fazer um curso assim. Gente, o interessante é que essa ideia ela foi criada agora, né? Foi nessa mesa aqui hoje. Não, E realmente é bem interessante, incrível. não, e você para pensar, porque ó a vantagem de quem buscar esse curso, né, que você vai apresentar. Você tem conhecimento não só de um veículo de comunicação. Porque às vezes a pessoa fala, ah, não, já trabalhei no veículo X, Y, ela já passou por Globo, me refresca aí. Globo, Band, né? Começando pela Band, Band, TV Record, Record, a Globo através da afiliada da Inter TV, isso. CNN e SBT. E acho Sim, que eu só assim. escutei que já
Tupi? Rádio Tupi. Rádio Ah, Tupi. quando era rádio, Ah, não quando era TV. rádio. Legal. Rádio Eu Tupi. estagiei na Rádio Tupi. Então Pô. você pega toda essa experiência, né, esse conhecimento acumulado e transforma isso num infoproduto, ou não sei se presencial, né? Vamos entender aqui. Mas acho que o infoproduto é bom porque você permite um número maior de Né? pessoas, né, a Brasil inteiro. alcançar, ver. E isso é muito interessante. Eu tenho certeza que vão ter várias pessoas que vão buscar, que vão comentar, mandar mensagem para você. Até valida aí o teu perfil, quem quiser falar com você. Eu sei que não está encerrando, não, é só Ainda para não. fixar, que é Cris uma Frazão oportunidade. RJ. Cris Frazão RJ, eu acho que É. vai ter muita gente que vai procurar. Muito Ai, muito interessante, bem bom. Já legal. fiquei animada já aqui, É hein? muito bom. Com a estrutura Eu, que a WR hoje oferece, eu acho que é Sim, super possível a gente fazer essa sim, gravação de cursos. Até a gente estava falando aqui sobre, né, ajudar outros profissionais também que tenham conhecimento, assim como você está enxergando em mim, né? sim. E ajudá-los a gravar, a estruturar um curso. Acho que a gente tem muita coisa boa aí vindo por aí. valeu. A minha filha com certeza vai querer fazer esse curso aí É, contigo. Vai legal. A comprar esse Mandinha, infoproduto. É. a Mandinha. Então, Eu queria fazer uma aproveitando, né, pergunta. você que Ah, quer divulgar o seu curso, você que quer divulgar o seu conhecimento, é só procurar a gente aqui da WR que nós estamos aptos aqui a fazer isso para você. Cris, eu quero fazer uma pergunta diferente. É, o mundo hoje, né? Eu vejo muitas pessoas falando, pô, meu sonho é entrar no Big Brother e ganhar lá. Era 1 milhão, já ouvi É. falar que está agora em 3 5 milhões, milhões 5 agora. milhões. 5 milhões Agora são agora, 5 milhões, Nossa, são 5 5 cara. milhões. milhões. E aí? Isso te seduz? Não. Não? Ai, Não, não. 5 Eu já milhões, quis muito Cris. entrar no Big Brother, É, mas eu acho que te coloca no estado extremo, é, te testa tanto o seu lado psicológico, que emocional, hoje flor em da pele. dia a maturidade me faz entender que em primeiro lugar, a minha sanidade. Sim, Então, eu acho que o Big Brother hoje, do jeito que é hoje, tiraria a minha sanidade. com Então, certeza. cada vez que eu vejo as tretas, eu falo assim, não, 5 milhões não valem a Não. minha sanidade, entendeu? Hoje eu prefiro ficar sem esses 5 milhões aí. não, e assim, Queria só tanta dor aqui, né? Mas ficar lá dentro e longe do Júnior, né? longe do meu filhote, meu É, Deus. É, São só 3 meses, né? Mas 3 meses que ficam muito longos. Se ficar até o é. final ainda. é. Não, E os que 3 meses para quem tá aqui fora. É, Para quem tá lá dentro, cada ser mais dia deve respeitável. valer uma semana, Com pelo certeza. menos. Deve. E Deve você não tem certeza que você vai ficar até o final. Então, você É, pode sair na primeira semana, pode é, sair, enfim. É transformador para muita gente. sim, O Big Brother foi transformador para muitos, né? E Sim. sim. tem gente que a vida seguiu normal, É. nem mudou em muita coisa. Então, assim, gente, não sei. Para entrar no Big Brother, teria que pensar muito. Mas hoje, de pronto, não. Não, Não. respondido. Vamos lá? Finalizamos, né? Finalizamos. Ah, Acabamos e vocês não têm aí? mais nenhuma dúvida? Ah, pergunta a gente tem um Ai, monte, né? Ah, é. Mas enfim, obrigado, Cris. Poxa, adorei bater esse papo com você, pensando que é o nosso primeiro programa, e a gente não poderia iniciar com uma pessoa diferente do que Com você, certeza. uma pessoa que É. acredita no projeto, acredita na empresa, na gente, uma parceira, uma amiga. E eu sempre admirei muito você, né? No nosso primeiro encontro ali, de conversar, eu falei isso para você. Então, assim, muito, muito, muito obrigado. Você realmente é uma pessoa incrível. Conta pra gente, conta pra eles como é que foi como é que você conheceu a Cris. Então, conhecer a Cris, já conhecia da TV há muito Sim. tempo, já eu sabia atendia de a quem é. NTV, e eu já tinha visto a Cris passar no corredor da NTV, fazendo um atendimento na época que eu trabalhava na Nextel. E aí, recente, o que? Vai fazer o quê, Cris? Uns 8 meses, Por aí. né, por aí. Foi no início da WR. Acho que foi, já tá perto de um É. ano, mas não tem um ano ainda não, tá perto de Aham. um ano. Eu fui com a minha esposa, né? A Cris tinha alguns equipamentos ali para vender, era um frigobar, e aí minha esposa viu o anúncio, conversou com ela, acho que no grupo Mulheres de Negócios, né? E ainda Acho que foi veio por essa ali. fase aí que eu acabei não contando, que eu montei É, aqui pousada, né, em Cabo é, Frio, e aí eu tinha tem muita acabado de história. fechar nessa É. época, Tinha fechado, e vendendo algumas coisas da Aí a pousada. minha esposa falou, amor, vamos lá buscar comigo, mas eu não sabia que era você. Minha esposa só Eu acho falou, que nem ela amor, sabia. ela só falou assim, amor, vamos ali buscar comigo um frigobar.
E aí, chegando lá, eu olhei, eu falei, eu conheço ela. Aí ela me olhou assim e tal. Eu falei, pô, você não é jornalista, Cris Frazão? Ah, oi, tudo bem e tal. E a gente começou a falar, né, daquele meu jeito. Eu falei, Cris, então, eu tenho uma agência de marketing, começou agora, né? Queria, pô, conversar com você, se a gente podia, combinar alguma coisa, fazer ali uma collab. Tem alguns projetos aí acontecendo, e a Cris, muito generosa, me deu atenção e falou, pô, não, legal, vamos marcar, eu vou lá conhecer o espaço. E aí ela veio, né, conhecer nosso Ué, com espaço, certeza. gostou da equipe, viu que é uma equipe realmente de profissionais dedicados. E aí a gente começou a costurar ali algumas parcerias, a coisa foi acontecendo, foi dando certo. Sim. E aí foi realmente o começo ali de uma parceria que tem dado muitos frutos, né, de É muito isso aí. sucesso. E por isso também eu tenho muito que te agradecer aí, porque você tem, olha, você é super conhecida na região, várias pessoas te buscando, várias agências aqui na região, e você escolher a gente para poder seguir com esse projeto, É uma então honra, né? realmente foi especial, É isso aí. né? Uhum. Cris, não sendo redundante, mas mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pela oportunidade que você está nos dando em estar aí trabalhando com você. Bom, Obrigada. Então eu tenho que, né, também fazer o meu agradecimento. Primeiro, dizer que eu admiro a equipe, admiro vocês dois enquanto empresários, homens de negócio, acreditando, né, no mercado e apostando e seguindo com muita coerência e com muita vontade. Eu vejo que vocês são pessoas dedicadas, como você falou, né? Muito voltados e com a noção da responsabilidade que vocês carregam e do que vocês podem gerar de resultado. Vocês sabem o que vocês podem fazer de transformação também na vida dos clientes de vocês. Eu vejo isso. E eu enxerguei isso logo lá no início. Vi que o projeto de vocês tinha muito potencial e batia um pouco com o que eu já estava fazendo e que também era numa fase em que estava inicial, embrionária, e nós fizemos uma fusão que foi muito válida para todos os lados, então teve um ganha-ganha dos dois lados, em vários sentidos, para além do financeiro, e eu acho que a gente só tem a somar, né, nos projetos, no projeto WR, nos projetos isolados que tem, né, são vários produtos, vários serviços que a WR pode oferecer, e eu quero dizer que vocês podem contar comigo a qualquer momento, vocês falaram aí, que eu trabalhei em televisão, vocês sabem no dia a dia que somos normais, uma pessoa normal, não tem glamour, não tem aquela coisa, que tem uma pessoa aqui disposta a trabalhar, disposta a ajudar outras pessoas, e com essa missão hoje. Hoje, a minha missão é contribuir com outros empresários e empresárias, né, para que eles ganhem destaque hoje nesse mundo novo que já é realidade, né? E que as pessoas consigam se destacar cada vez mais. Então, muito obrigada também por terem acreditado em mim e sucesso cada vez mais. Desejo a vocês. e Cris, e para finalizar, deixa de novo suas redes sociais para quem Ah, quiser te procurar, quem quiser tirar alguma dúvida com você, sim, quem quiser a sua ajuda também, né? Para destravar no digital, que essa é uma das destravando. coisas que você faz com É, maestria. é. Diz pra gente o seu Instagram. O Instagram é Cris Frazão RJ. Só mandar uma mensagem por inbox, eu respondo a qualquer hora, sou eu mesma quem respondo. E pode perguntar o que for, o que quiser, eu ajudo mesmo, sem querer vender nada. Eu ajudo, faço uma avaliação do seu perfil, uma avaliação dos seus vídeos, e aí, né, já vai gerar uma mudança. Com certeza. Obrigada. Isso Obrigado, aí. gente. Então, esse foi o primeiro episódio, né, do WR Cash. Obrigado a todos vocês que participaram, que acompanharam a gente até aqui. É, Inscreva-se. bom. Desculpa, é A que eu tenho produção uma acabou de produção acabou de lembrar falar. aqui, é A verdade. falta de experiência, né? Primeiro É, a episódio. partir do segundo vai Gostou? ficar melhor. Achou interessante? Então, ó, clica aqui, faça a sua inscrição, acompanha a gente, ative o sininho, É isso aí. ativa o sininho, tá E siga a ligado? gente nas redes sociais. Isso aí, tá? Muito obrigado.